Vamos iniciar a sessão? Então, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma sessão da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, no dia 25 de maio de 2021. É uma reunião tradicional que nós fazemos a última terça-feira de cada mês. E hoje nós teremos um grande prazer de assistir uma palestra da professora doutora Rita Zanini. O doutor Eudes, infelizmente, não pôde estar presente, porque ele tem outros compromissos, mas pediu que eu abrisse essa sessão e depois fechasse a sessão. Eu estou muito honrado de estar aqui presente entre tantas pessoas ilustres e vou passar agora a palavra para a doutora Cláudia Jacinto, que é uma pessoa que eu conheço há anos, foi me apresentada pelo meu irmão mais velho, doutor Eduardo Vieira, e que é uma pessoa que toda a comunidade científica respeita. Faz um trabalho brilhante para a nossa sociedade científica. E vou pedir à doutora Cláudia Jacinto que apresente a palestrante e apresente as credenciais e controle também o debate após a apresentação da mesma. Obrigado e ótima palestra. Tenho certeza que nós vamos ter uma noite muito proveitosa e muito aprendizado. Boa noite a todos. Já começou. Excelentíssimo vice-presidente, doutor Roberto Vieira, amigo de longa data, irmão do meu chefe eterno, doutor Eduardo Vieira, grande chefe do Serviço de Ginecologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Ilustríssimas confreiras, ilustríssimos confrades e estimados colegas, nós vamos hoje ouvir uma palestra da minha querida amiga, professora doutora Rita Zanini, que labuta conosco na prevenção do câncer de colo do útero, na diretoria da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, há mais de 30 anos, e a professora doutora Rita Zanini é doutora em clínica cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná, chefe do setor de patologia do trato genital inferior e colposcopia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, coordenadora do curso de especialização em patologia do trato genital inferior e colposcopia do setor de ciências de saúde da Universidade Federal do Paraná e professora associada do Departamento de Tocoginecologia da mesma universidade. Além de vice-presidente da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, SUL, membro da Comissão Especializada Nacional da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, autora do Atlas Doenças de PTGI e Colposcopia, Enfoque na Terapêutica, e uma grandíssima amiga que vai nos contemplar com o tema Alterações no Papa Nicolau, suas armadilhas na pós-menopausa. Por favor, professora Rita. Boa noite a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer ao convite feito pela Academia de Medicina do Rio de Janeiro, em especial a minha amiga Cláudia Jacinto, como ela mesma falou, somos amigas de longa data, de grandes lutas na prevenção do câncer dentro da Sociedade de Colposcopia brasileira. Já está todo. Então, nós vamos passar a conversar com vocês hoje, a Claudinha me pediu, né, um tema sobre alterações no Papa Nicolau e as suas armadilhas na pós-menopausa. Nós sabemos que, com a expectativa de vida do ser humano, e principalmente da mulher, né, aumentando nos últimos anos, cada vez mais nós vamos nos deparar com situações que a gente vai ver na sequência, que são verdadeiros desafios na mão do ginecologista e podem causar também muita angústia para a paciente. Então, o que nós vamos ver aqui? Nós sabemos que o câncer invasor de colo de útero, ele se traduz por 528 mil novos casos por ano,
né? Com 266 mil óbitos relatados em 2017, e ele é uma doença insidiosa, que ele leva até 15 anos para se tornar uma doença invasora. Então, se ele é uma doença insidiosa, arrastada, mostra o quê? Que ela é prevenível, que ela é rastreável, e que se nós detectarmos, através do rastreio, as lesões precursoras dessa patologia, a gente vai alterar a história natural da doença. E a literatura nos mostra que nos países onde foi adotado o modelo de rastreio organizado, a incidência do câncer caiu em mais de 80%, mostrando que a opção por um rastreio organizado é o caminho certo para a gente poder debelar essa doença. O que seria, então, um rastreio organizado? É aquele feito através de base populacional, de registro, onde nós teríamos uma população-alvo que deveria ser respeitada, né? Uma periodicidade dos exames e uma garantia de tratamento dos exames alterados. Não adianta nós fazermos um rastreio, fazermos Papa Nicolau, citologia em grandes populações e depois abandonarmos essas pacientes. Nós sabemos, então, que no Brasil, a população-alvo de rastreio são aquelas mulheres compreendidas na faixa etária entre os 25 até os 64 anos. Só nessa pirâmide nós já vemos que a nossa população-alvo, a nossa de mulheres em hipoestrogenismo, já é grande. O que nós sabemos também? Que nas mulheres entre 45 a 64 anos, né, cerca de 18% delas jamais fizeram Papa Nicolau. E que 20% do carcinoma invasor, francamente invasor, ele aparece em mulheres com 65 anos ou mais, mostrando a importância do rastreio nessa população. Sabemos também que a prevalência da lesão delta grau, que é o verdadeiro precursor do carcinoma invasor, ela varia entre 7% até 12% na população geral. E que na população em menopausa, em pós-menopausa, ela corresponde a 10%. Então, não é uma taxa desprezível. Outro fator importante, a incidência do carcinoma invasor, ele é bimodal, ele tem um pico bimodal. Então, o primeiro pico é em mulheres entre 35 a 40 anos, né, 16,5 casos por 100 mil, e depois o segundo pico entre mulheres de 50 a 64 anos, que vai ser o nosso alvo aqui da palestra, né, 14,8 casos por 100 mil. Então, vejam bem, essas mulheres entre 45 a 64 anos, se nós vermos nessa pirâmide, elas já correspondem à metade da população do rastreio. E se nós formos pensar em mulheres em pós-menopausa, 1/3, até um pouco mais de 1/3, já está nessa pirâmide. O que essas mulheres têm em comum entre 45 a 64? Elas têm um estado de alteração hormonal. Essas mulheres já estão em hipoestrogenismo, mesmo as de 45 anos, né, em perimenopausa, já estão com um déficit no aporte de estrogênio dos ovários. Então, essa população é uma população especial, ela não pode ser negligenciada. E o que o estrogênio faz, então, no colo do útero, na vagina da mulher? Nós sabemos que o colo do útero, ele é recoberto por 2 epitélios, um epitélio pavimentoso pluristratificado no ectocolo e na vagina, e um epitélio colunar que estaria, né, teoricamente, dentro do canal cervical. Nós sabemos, então, que o epitélio pavimentoso estratificado na mulher no menacme, ele é um epitélio grosseiro, ele é um epitélio de multicamadas, né, onde existem um predomínio das células intermediárias. Nós estamos vendo aqui mulheres em pré-menopausa, né, elas têm um predomínio de células intermediárias, com bastante glicogênio, o que possibilita, né, a ação dos bacilos, dos lactobacilos, com a produção de ácido lático e a manutenção do pH ácido da vagina. Por que isso? Porque tanto o epitélio quanto o córion, eles têm receptores, que nós estamos vendo aqui em vermelho,
para estrogênio. Então, o estrogênio vem do ovário, ele se liga ao receptor, e esse receptor vai ajudar com que esse epitélio e esse córeo, né, eles fiquem eutróficos. O que vai repercutir isso aqui, esse estado, na parte clínica? Nós vamos ver, então, mulheres que têm uma vagina com preguiamento. Nós vamos ver que esse colo uterino, ele vai produzir bastante muco, ele é um colo úmido, a vagina também úmida, e nós vamos ver também aqui que a junção dos epitélios, nós estamos vendo que a junção escamocolunar, ela está no ectocolo. Isso é um colo de uma paciente nominacne. Esse colo é muito fácil de ser submetido a um exame colposcópico, nós já estamos vendo a junção escamocolunar aqui para fora, essa mulher tem uma ZT1, né? E é muito fácil também para obtenção do esfregaço para o estudo citológico, porque ela tem uma junção escamocolunar para fora, o orifício cervical dela, vocês já podem ver aqui, em fenda transversa, a mulher é uma multípara, claro, né? Mas é muito fácil, porque é um colo macio, é um colo úmido, que tem muita célula intermediária e superficial, escama muito e vai dar um esfregaço de boa qualidade, pelo menos se nós fizermos com a técnica adequada. Nós sabemos também que, como eu falei, os receptores eles estão tanto no epitélio como estão no córeo também. Então, o déficit de estrogênio ele vai ser assim universal no trato genital inferior da mulher, né? E vamos a ter essa figura, que abaixo da camada das células epiteliais, nós vamos ver então o quê? Uma membrana basal, nós vamos ver que existem capilares que vão nutrir esse epitélio e um tecido conectivo com uma matriz intersticial aqui, né, que preenche todos esses espaços. E número grande de fibroblastos. O fibroblasto é o precursor do colágeno. Então, essa figura, esse desenho esquemático, ele mostra um epitélio e um córeo de uma mulher em menacme, certo? Né? Por isso que ela tem aquele colo úmido e que nós vimos lá no slide anterior. Se nós formos traduzir isso nesse outro desenho que imita uma microscopia eletrônica, nós vamos ver que o tecido conjuntivo ele é formado por colágeno trabecular. Então, existe muito colágeno trabecular, né, que vai dar, como é que eu digo, turgor para esse colo. Então, o colo da mulher no menacme, por conta de tudo isso aqui, ele vai ser um colo que a junção escamocolunar vai estar a 0 ou até no ectocolo. Em algumas vezes só ela vai ter uma ZT3, né? Nós vamos ver que as glândulas são numerosas e elas produzem muito muco. Então, é um colo úmido. Também, pelo percentual de colágeno, de fibroblasto que vai existir, como nós vemos aqui no desenho, nesse córeo, né, essa mulher vai ter um colo firme, porém macio, elástico, uma vagina elástica também, dando uma qualidade boa, então, para a coleta da citologia, para o esfregaço em si e também para a realização de um exame colposcópico. Nós temos que lembrar que a matriz extracelular, ela é rica, então, em fibrilas, em glicosaminas, que são proteínas, glicoproteínas e glicosaminoglicanas. E o que essas macromoléculas fazem? Elas fazem um aumento de retenção de água. Então, por isso que essa mulher tem um colo macio. Bom, o que vai acontecer depois que começa a entrar no estado hipoestrogênico? Mostrando aqui outra vez os receptores, eles vão estar praticamente vazios, né? Porque eles vão ter um mínimo de estrogênio para preencher o local. E, por conta disso, o que vai acontecer no epitélio? O epitélio dessa mulher vai desabar, vai ter um epitélio fino, né, com uma predominância bem maior de células parabasais, é só a gente comparar o pré-menopausa com pós-menopausa, nós vamos ter uma diminuição das células intermediárias e praticamente o desaparecimento de células superficiais. Lembrando que, né, as células superficiais são aquelas que mais escamam na hora de fazer a coleta de citologia. Então, por essa
por esse cenário em si, a gente já pode ver que esse esfregaço não vai ser muito adequado. E o que se traduz clinicamente todo esse processo de perda de colágeno, de perda da trabeculação do colágeno, de perda de matriz extracelular com as protoglicanas? Nós vamos encontrar, então, um colo que ele é parcialmente achatado, nós estamos vendo aqui praticamente é uma vagina em fundo cego, né? Parece uma vagina em fundo cego. A junção escamocolunar dele a gente não consegue enxergar mais. A parede vaginal dessa paciente já tem perda de preguiamento e a vagina ela já está mais curta e ela já está estenosada. Então, aos poucos, ela vai se fechando devido a esse endurecimento dos tecidos. O que nós vamos ter em tradução de esfregaço? O esfregaço vai ser, como a gente estava esperando, hiposcelular, são algumas células, né? Essas células vão estar presentes em grupo de células, em grupamento, o que torna mais difícil o seu estudo, né? E vai haver uma alteração na relação núcleo-citoplasma. Então, eu tenho um núcleo grande, nós estamos vendo aqui, para pouco citoplasma, né? E uma hipercromasia, que a gente vê bem o núcleo quase preto, né? Então, um esfregaço hiposcelular inflamatório, com hipercromasia e aumento de relação núcleo-citoplasma, é um esfregaço que poderá confundir o citopatologista. Então, aqui começa o verdadeiro desafio do rastreio nas mulheres que estão já em fase hipoestrogênica, ou em perimenopausa, ou em menopausa mesmo. Quer dizer, o citologista deveria estar preparado para saber fazer um diagnóstico correto do esfregaço atrófico. Então, o esfregaço atrófico, apesar de ter todas aquelas dificuldades que nós falamos, ele ainda mantém uma membrana nuclear regular contra a irregularidade da neoplasia, ele tem ausência de nucleolo, não tem nucleolo, né? O fundo pode ser limpo ou granular pelas células parabasais, e existe uma ausência de figuras de mitose. Mas nem sempre isso é fácil de ser distinto num esfregaço. Nós sabemos, então, que o nosso método de rastreio aqui no Brasil, em grande parte do mundo ainda, é a citologia oncótica. Então, a citologia, ela tem uma sensibilidade que varia de 58%, a média 58%, uma especificidade de 69%. Então, é um exame que pode ter número de falsos positivos e de falsos negativos. Aqui, nós vamos fazer um highlight no falso positivo, que é um dos grandes problemas das mulheres em hipoestrogenismo. E qual seria a categoria citológica que mais sofre com essa queda de estrogênio, né? Seria a categoria ASC, tanto aqueles ASC-US quanto ASC-high. Então, nós sabemos que as alterações distróficas do hipoestrogenismo causam uma pletora do ASCUS, de 2 a 3 vezes maior do que a taxa entre mulheres jovens. Então, é comum a gente ter muito ASCUS em mulheres em hipoestrogenismo. O ASCUS em si, ele pode corresponder a um amplo espectro de alterações, tanto inflamatórias, infecciosas, reativas, metaplásicas e mesmo neoplásicas. Quem desenvolverá uma lesão de alto grau ao longo do tempo dentro da categoria ASCUS é a nossa grande pergunta. Né? Lembrando outra vez que a prevalência da lesão de alto grau na menopausa é de 10%. Qual seria, então, a conduta numa mulher que tem ASCUS? Não importa que ela esteja em hipoestrogenismo, que ela tenha mais de 45 anos, ou que ela seja uma jovem de 25. Seria coletar uma nova citologia em 6 meses. Se essa citologia der positiva, aí sim essa mulher vai para a colposcopia. Qual o grande problema de quando a gente leva essa mulher para a colposcopia e ela está em hipoestrogenismo? Principalmente se for aquelas mulheres depois dos 58 anos. Provavelmente ela vai ter esse aspecto de colo. Então, um colo com uma junção escamocolunar não visualizada, nós temos um orifício puntiforme e um colo aplanado, de difícil, inclusive, apreensão, né? É um colo que realmente é um desafiador. Então, o que eu tenho se eu coleto uma outra citologia, mantenho ASCUS e eu vou para a colposcopia? Eu posso ter, então, esse cenário. Tá. Aí, o que aconteceu?
A Sociedade Americana para patologia cervical, né, e colposcopia, eles preconizam o uso do teste do DNA HPV, dadas as limitações que existem, como nós vimos, da citologia e da colposcopia. Certo? Então, o que eles fazem? Fazem o teste do HPV. Deu negativo, essa mulher vai para rastreio trienal. Eles não se preocupam mais com essa mulher. É óbvio, o teste do HPV tem um valor preditivo negativo altíssimo, de praticamente 99%. Então, ele dando negativo, realmente, como é que eu digo, escamotamos, nós fugimos dessa situação desafiadora. Porém, se esse teste der positivo, eu vou ter que mandar essa mulher encaminhar para a colposcopia. E essa colposcopia vai ser como aqui de cima, né? Ela vai cair provavelmente numa ZT3. Então, eu vou entrar, claro, num número muito menor, mas eu também vou entrar nesse mesmo beco. O que fazer com essa mulher? Então, a Sociedade Italiana de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia e o INCA, através das diretrizes de 2016, né, eles preconizam o quê? Se a mulher tem um esfregaço atrófico, fazer o uso do estrogênio tópico antes de coletar uma nova citologia. Certo? Né? Então, a gente sabe que se eu tiver uma citologia ASCIUS, essa mulher vem com uma ASCIUS, e eu faço uma estrogenização antes de coletar a segunda lâmina, eu tenho grande chance de ter um esfregaço negativo. E essa mulher sai, né, dessa área cinza. Certo? Então, existem vários trabalhos falando sobre isso, sobre estrogenização, e nós vamos mostrar um trabalho bem interessante, um trabalho simples, mas muito interessante, publicado em 2015, na Austrália, do Richards, né? Onde ele faz uma comparação, tanto da colposcopia quanto da citologia de mulheres em estado hipoestrogênico, tanto em pós-menopausa, como naquelas mulheres puérperas, certo, né? Então, ele fez um acompanhamento, ele prescreveu estriol durante 6 semanas, o creme tópico, né? E fez uma recoleta, né? Coletou outra vez uma citologia e fez a colposcopia. Então, aqui está a população dele, né? High grade para ele é alto grau mesmo, esse possible high grade é o ASCII nosso, low grade é baixo grau, e esse possible low grade é o ASCII-US. Tá, né? Então, nós vemos que ele tem uma população grande de mulheres em baixo grau, é bem comum também na menopausa, e de mulheres com ASCII. E aí, o que ele viu? Aqui, eu digo a vocês, não é unsatisfactory, é satisfatória, né? Tem uma errata nesse trabalho, certo? Né? Então, colposcopia satisfatória antes e depois do uso do creme estrogênio. O que ele viu? Que antes do uso do creme estrogênio, de 50 mulheres do N dele, que fizeram a colposcopia, 16 tinham colposcopia satisfatória. Quando ele usou o estriol e repetiu a colposcopia, ele viu aqui, ó, que 32 passaram a ser satisfatórias. Então, de 32% de colposcopias satisfatórias, ele passou para 64 só com o uso de 6 semanas de 1 grama de estriol intravaginal, né, nessas mulheres. Aí ele fez uma comparação da citologia antes e depois do uso do creme de estrogênio, do estriol. E o que ele viu? De 54 mulheres que tinham alterações citológicas, 40 negativaram, só com o uso do creme. Ele viu que nas mulheres que permaneceram com alto grau, ao total, eram 3, né? Então, 2 alto grau mesmo e uma possivelmente alto grau, uma ASCII. Mas olha só que interessante isso aqui. Uma mulher que tinha uma citologia que era possivelmente low grade, então, uma ASCII-US, como nós vimos aí anteriormente nas nossas telas, né? Ela tinha uma low grade e o que aconteceu? Ela passou a ter uma high grade. Então, para ver que também o estado hipoestrogênico, ele também pode causar falsos negativos, até porque é muito difícil o acesso à zona de transformação, né? Então, esfregaço seco,
é um esfregaço que a gente não está vendo a junção escamocolunar, não está vendo a área da zona de transformação, então ele também corre o risco de ser um falso negativo. Quando ele comparou o esfregaço de entrada com a colposcopia, com o diagnóstico colposcópico final, ele viu que 3 mulheres só mantiveram uma colposcopia de alto grau. Essas 3 mulheres, então, foram para tratamento, né, e representaram só 5,6% de toda a amostra. Então, como que o estrogênio realmente ele ajuda, né, a gente entender esses esfregaços. E nas mulheres que tinham, 20 mulheres que tinham esfregaço de baixo grau, colposcopia de baixo grau, quer dizer, ele botou baixo grau como? Alto grau para ele é a alteração maior colposcópica. Baixo grau para ele era o achado menor. Então, das 20 mulheres, 37% que tinham achado menor na colposcopia final, né, em 2 anos, só 4 persistiram como low SIL. As outras negativaram. Né? Ele manteve o uso do estrogênio. Então, nós sabemos que das 31 mulheres que negativaram, depois do uso do estrogênio, elas permaneceram negativas durante 2 anos, no final do estudo. E, como nós falamos para vocês, categoria ASC. A categoria ASC-High. Então, nós sabemos que a ASC-High é uma categoria onde não existe a normalidade suficiente para o patologista bater o martelo e dizer que é uma lesão de alto grau. Então, ele acha uma série de fatores e características, mas ele não pode afirmar. Por isso que a taxa de lesão de alto grau dentro da mulher que tem ASC-High, ela varia de 10% até 80%. Então, a concordância interobservador, ela é pobre. E o que nós sabemos de interessante no ASC-High? Porque o ASC-High, ele assusta, né? A gente não pode, é uma normalidade que a gente não pode tirar a lesão de alto grau, por isso que tem o H lá, né? Então, nós sabemos o quê? No trabalho de Saad aqui, ele mostra que a taxa de lesão de alto grau nas mulheres que têm ASC-High e que estão no MENACNE corresponde a 22%. E corresponde só a 6% dentre as mulheres na menopausa. Então, o ASC-High na menopausa, ele tem um outro significado, ele pode ter. No trabalho de Hattori, em 2019, o mais recente, ele achou a taxa de 42% nas mulheres jovens e de 27%, praticamente metade, nas mulheres há mais de 40 anos, corroborando com Saad. Por que essa discrepância entre mulheres jovens e mulheres de mais idade? Né? Porque existe uma dificuldade em diagnosticar, em fazer a diferenciação entre a alteração neoplásica da alteração atrófica, né? Que faz um memetismo. Então, claro, a gente sabe que a ASC-High não tem muita coisa a falar, essa mulher tem que ir para a colposcopia. Na colposcopia, nós podemos ter o mesmo problema que nós tivemos com a ASC-US. Eu vou poder ter esse tipo de colo, né, com esse tipo de orifício cervical externo, com esse tipo de zona de transformação. Então, é uma ZT3. O que eu faço se eu tenho uma ASC-High e um colo como esse? Para evitar, daí tem pessoas que dizem assim, não, mas essa mulher já tem 50 anos, ela obviamente não vai mais ter filhos, eu vou fazer um cone aqui, Aí vejam, se eu quiser resolver esse dilema sendo agressiva, eu vou ter que passar por um cone. Esse cone, para me dar um colo com canal cervical, ele vai ter que ser um cone profundo, ou com um eletrodo reto, né, ou com o bisturi a frio. Então, é uma cirurgia invasiva. Né? Então, aquela pergunta, não, mas essa mulher já não quer mais ter filhos, nem pode mais ter filhos. Isso não é uma resposta, é uma resposta que fica no ar, né? Então, o que a gente vai fazer? Sociedade Americana, outra vez, preconiza, então, o teste do DNA HPV, se der negativo, rastreio trienal, se der positivo, vai para a colposcopia. E essa colposcopia vai ser esse mesmo problema aqui. Né? Então, o que o INCA e a Sociedade Italiana preconizam? O uso da estrogenização tópica. Então, eu tenho uma mulher ASC-High, ela vai para a colposcopia, eu vejo uma colposcopia desse jeito, eu posso fazer uma estrogenização nessa mulher, e daí, quando ela voltar para a colposcopia, eu posso coletar nova
fazer uma nova coleta na citologia, se eu quiser, e fazer a colposcopia. Porque provavelmente a junção do esquema colunar ou os aspectos colposcópicos estarão melhor por conta do trofismo do epitélio e por conta da melhora, né, na substância fundamental do tecido conjuntivo. Então, aqui, só para vocês verem, nós temos 7 trabalhos, né, tá? Esse é um trabalho do Raftery também. E nós vendo, a gente vê isso aqui, que nas mulheres, olha, de menos de 40 anos, então, 42% dessas mulheres tinham ASCII-High na citologia e na histologia tinham lesão delta grau. Mas só 25% dessas mulheres em mais de 40 anos teriam esse achado. E todos os trabalhos aqui, ó, eles corroboram com isso. É mais da metade, às vezes chega a ser 1/3 dos casos na pós-menopausa de lesão delta grau verdadeira contra mulheres no MENAC. Então, a gente não pode ser agressivo, né, nas mulheres portadoras de ASCII-High e em hipoestrogenismo, certo? Né? Então, eu tenho ASCII-High, a mulher tem 50 anos, tá hipoestrogênica, eu vou fazer uma cirurgia. Não é bem assim, né? Vale a pena fazer a estrogenização. Em termos, estamos terminando. Professora Rita, a senhora pediu para avisar quando tivesse 5 minutos. Tá, estamos terminando, Claudinha. Tá. Então, outro achado que é bastante comum, como vocês viram no trabalho do Richards, né, seria a lesão de baixo grau. A lesão de baixo grau, a gente sabe, tem uma alta prevalência da infecção pelo HPV, né, e o risco dela ter uma lesão de alto grau é baixo, né, e qual é, então, o que a diretriz brasileira e de quase todas as partes do mundo fala? Repita a citologia em 6 meses. Né? Então, nós sabemos que o teste do HPV, ele já está sendo usado, mas ele precisaria estratificar melhor a idade da mulher, não só dizer que ela é hipoestrogênica ou não, para saber quando a gente utilizar, porque ele pode ser de alguma utilidade naquelas mulheres com 45 anos, mas não ser com aquelas mulheres de 60, certo? Então, não existe trabalho ainda mostrando isso. É sugerido que o ponto de corte seja maior para considerar um positivo na menopausa, um HPV positivo. Então, tudo isso está em estudos. O que nós sabemos aqui do trabalho, inclusive do Zeferino, né? Que a sensibilidade da citologia bianual, né, em relação ao teste do HPV, é muito similar. É 89 para 92, não tem significância estatística. Porém, a referência para a nova colposcopia é muito maior naquelas mulheres, né, que fazem o teste do HPV. Então, o que a gente preconiza? Usamos o teste do HPV aqui, pode ser usado, mas essas duas perguntas, essas duas questões ainda não foram respondidas com certeza, tá? Então, o que nós temos que fazer, então? Nós podemos discutir depois, né? Pacientes, então, com sinal de atrofia clínica, estou repetindo aqui o que tem no INCA, né? O uso de estrogênio tópico, né? Antes de repetir a citologia, pode ser o estrógeno conjugado, 0,5 gramas de aplicador, 21 noites, parando 7 noites, e depois recomeça durante 3 meses, naquelas atrofias severas, como nós vimos naquela foto anterior, ou 0,5 gramas de aplicador, 2 vezes por semana, durante 3 meses, em atrofias moderadas, ou estriol, 1 grama, também 21 noites, parando 7 noites e recomeçando também durante 3 meses, ou o estriol, 1 grama, 2 vezes por semana, durante 3 meses. Está chegando agora no Brasil o estradiol, que tem vários estudos nos Estados Unidos e que promete, né, ele tem uma potência maior que o estrógeno conjugado. Nós temos um problema com o estrógeno conjugado, que agora não existe mais comercialmente, e a gente está tendo que mandar manipular. Então, eu acho que o estradiol veio para ser uma alternativa muito boa de uso de estrogênio tópico.